Começar. Vai começar a gravação. E daí, meninada, quem quer começar a apresentação? Eu e a Ju vamos começar. Podem começar, que eu estou curiosa para saber. Deixa eu só abrir um pouco a janela aqui. Tá aparecendo? Tá vendo, tá vendo. Tá sim, Ana, dá pra ver. Está vindo. Uhum. Ai, quem assistiu esse filme é maravilhoso, né? Eu assisti várias vezes. Então, nosso trabalho é sobre o livro Forrest Gump. Só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Tá Só bom. o pessoal entrar e eu me ajeitar aqui. Só me dá um minuto. Vocês lembram quanto que vale o filme, o trabalho de hoje? O valor? Eu É acho um. que professora, você falou. Oi? Ou vale um ou dois, como? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é 5. Ah, eu também acho. 5 foi não, Bi, é 6 que vale. Onde é que eu anotei? Não, não. Vale um também. Porque depois tem a nota de apresentação. É um. A da outra semana valeu um, e esse vale um também. Pode começar, meninada. Vamos lá. Deixa eu ver. Então, nós vamos falar sobre o livro Forrest Gump. Nós somos as alunas Juliana Esther e Ana Carolina. Forrest Gump é um romance cômico-dramático escrito por Winston Groom e publicado em 1986 pela editora Doubleday. O romance teve uma adaptação cinematográfica e uma sequência intitulada Gump e C.O. Aí agora eu vou falar sobre a biografia do autor. Winston Francis Groom Jr. nasceu no dia 23 de março de 1943 em Washington e cresceu no Alabama, onde frequentou a universidade. O objetivo inicial dele consistiu em seguir direito igual o seu pai, mas foi na escrita que ele conquistou todos os seus sonhos. Ele realizou serviço militar pelo exército norte-americano e também missões na Guerra do Vietnã. Seu serviço militar começou posteriormente ao término dos seus estudos na universidade. Quando ele terminou o serviço militar, trabalhou como repórter para o Washington Star, mas ele abdicou do cargo para seguir o sonho da escrita. Foi com essa renúncia que o mundo literário ganhou um brilhante leitor. Escritor, né, no caso. A sua carreira está repleta de notáveis títulos. O mais conhecido e bem-sucedido é Forrest Gump, lançado em 1986, mas que atingiu a notoriedade em 1994, quando foi adaptado para o cinema por Robert Zemeckis. Em 1995, ele deu seguimento ao seu livro mais famoso e criou Gump e C.O., que seria uma continuação de Forrest Gump. Winston Groom também se diferenciava pelo seu trabalho literário na área da história. Ele foi autor de outros 16 títulos e nomeado para um prêmio Pulitzer, ou Pulitzer, não sei, em 1984. O escritor faleceu aos 77 anos, no dia 18 de setembro de 2020, mas ele deixou ao mundo um legado literário importante para a história norte-americana e para o mundo da ficção e do cinema. Winston Groom presenteou o universo literário com mais de 20 obras, e será nela que ele irá permanecer. Bom, boa noite, né, primeiramente. Eu vou falar um pouquinho sobre a história do livro, um resumo, e vou apresentando para vocês. O livro conta a história de Forrest Gump, um homem de baixo QI, com síndrome de Savant, que é um distúrbio psíquico com o qual a pessoa possui uma grande habilidade intelectual, aliada a um déficit de inteligência.
Tais habilidades são sempre ligadas a uma memória extraordinária, porém com pouca compreensão do que está sendo descrito. Forrest vive em uma pacata cidade no interior dos Estados Unidos, com a mãe que cuida de seu filho sem a ajuda de ninguém. Ela é muito determinada e sempre procura proporcionar condições boas para o menino, e está sempre encorajando e incentivando sua autoestima, o que reflete em toda a vida dele. É ainda na infância que ele conhece sua melhor amiga, a Jenny. Ela se torna a única companhia do menino e mais tarde vem a ser o seu grande amor. A menina tem uma infância bastante cruel, com um pai abusador, e vê nessa amizade uma espécie de consolo, porque o pai dela, o Forrest não entendia, mas o pai dela judiou bastante dela, abusava dela e das irmãs. Em dada ocasião, Jenny o incentiva a correr de uns meninos que cometiam bullying contra ele. Então, Forrest, com aparelhos nas pernas, inicia uma fuga. Uma fuga, vou explicar normal. Em dada ocasião, eles estavam voltando da escola e apareceu alguns meninos fazer bullying com ele. Como ele usava aparelho por ter dificuldade para andar, ele começou a correr para fugir do que os meninos queriam bater nele. Quando ele começou a correr, ele conseguiu tirar todos os aparelhos da perna e começou a correr muito rápido, e daí ele descobriu um potencial muito forte, que era mesmo a corrida. Pode passar, amiga. Mais tarde, Gump é escalado para integrar um time de futebol americano na sua escola, e depois a Universidade do Alabama se mostrando um atleta extremamente talentoso. Ele passou na faculdade justamente por causa do seu talento para correr, porque daí eles viram nele um talento, né, para fazer parte do futebol americano da universidade. Que até então, pelo QI que ele tinha, ele foi até mesmo, a mãe dele foi, o diretor falou para a mãe dele colocar ele numa escola especial, a mãe dele se negou, e daí ele conseguiu uma bolsa de estudos por causa do seu talento para a corrida. Com o curso natural dos acontecimentos, posteriormente, ele é convocado a integrar o exército e vai para a guerra do Vietnã. Lá se torna amigo de Bubba, um colega negro que aparenta ter também alguma limitação intelectual. Ele tinha fixação com camarões, tanto na pesca do crustáceo quanto nas receitas que podem ser feitas com ele. Assim, os dois decidem que, depois de liberados, vão comprar um barco de pesca para camarões. Então, ele, depois da faculdade, no dia que ele se formou, ele recebeu o convite, né, que recebeu um panfleto para poder ir para a guerra. E ele aceitou, sem entender muito bem, não sabia muito bem o que estava acontecendo, mas ele foi. Entretanto, Bubba é ferido na guerra, e mesmo com os esforços de Gump para socorrê-lo, morre em campo de batalha. É nesse confronto que o protagonista consegue salvar a vida de muitos soldados, desculpa, a vida de muitos soldados e do Tenente Dan, que termina por perder as suas pernas e revoltar-se, pois acredita que seu destino era a morte. No entanto, no tempo em que se recupera dos ferimentos de guerra, Forrest foi condecorado por sua bravura, que foi quando ele resgatou muitas vidas procurando o amigo dele durante a guerra. Gump começa a treinar o ping-pong, isso enquanto ele ainda estava se recuperando, como passatempo. E todo mundo percebe que ele é muito bom, porque ele começa assim a jogar muito bem. Ele fica muito bom e começa a competir e vencer grandes tenistas chineses. Com isso, começa a ganhar bastante dinheiro e fama. Que ele começou a jogar o ping-pong pelo exército e ele era muito bom mesmo. Pode pular, amiga. Mais tarde se envolve sem querer em um comício de guerra, e lá encontra-se novamente com o Tenente Dan e com Jenny. Dan estava arrasado e deprimido. Já Jenny, depois de afastar-se de Gump, ligou-se ao movimento hippie. Os dois passaram alguns momentos juntos
e pode-se perceber os rumos completamente distintos que suas vidas tomaram. Que a Jenny, ela sempre foi muito assim, sempre quis muito, sempre quis fazer acontecer, e com o passado que ela teve tipo, a vida que ela conseguiu ter foi essa, né? Mas ela sempre foi muito bacana com ele, sempre cuidou muito dele. Forrest decide, então, dar continuidade aos planos do amigo Bubba e compra um barco de pesca de camarões junto com o Tenente Dan. Forrest deu o nome de Jenny ao seu barco. Eles abrem um restaurante e ganham muito dinheiro, que investem na recém-criada empresa de tecnologia Apple, o que rende ainda mais dinheiro. Ele também ajuda a família de Bubba, dando uma grande quantia de dinheiro a eles. Quando o Bubba investiu, ele ganhou muito dinheiro e ficou milionário, né? E quando ele viu, ele foi atrás da família de Bubba e ajudou com uma grande quantia para, né? Porque depois da morte ele quis ajudar a família também. Desiludido em saber... Só um pouquinho. Desiludido e sem saber o que fazer, depois que Jenny recusa seu pedido de casamento, Forrest decide começar a correr. Ele simplesmente levanta da cadeira da varanda, veste um boné e sai correndo por todos os Estados Unidos, durante 3 anos e meio. Aos poucos, as pessoas começam a se perguntar o porquê dessa atitude. Passam a segui-lo, tentando encontrar respostas como se ele fosse um líder ou espécie de guru. Entretanto, quando questionado sobre a sua intenção, ele apenas diz: "Só me deu vontade de correr". E é bem legal ver essa parte porque ele inspirou muitas pessoas a fazer alguma coisa como se ele tivesse algum sentido. Ele só estava tentando só se resgatar, de certa forma, dos acontecidos, e muita gente viu nele um líder, e se inspirou e fez muito. Pode passar. Um pouco depois de retornar da longa viagem, Forrest encontra-se com Jenny, e ela lhe apresenta seu filho, fruto da única relação que tiveram anos antes. Os dois conseguem se acertar e se casam em uma cerimônia em meio à natureza. Entretanto, o casamento dura pouco, pois Jenny estava muito doente e morre pouco tempo depois por uma doença causada por um vírus. Aí não ficou muito claro, mas deve ser tipo HIV ou alguma coisa assim, sabe? Mas foi bem emocionante quando ela voltou com o filho, ele ficou muito emocionado. Aí recebeu o filho de braços abertos. Assim, Gump assume a responsabilidade de cuidar de seu filho, Forrest Gump Jr., um menino muito esperto, ao contrário do que seu pai temia. No final, a gente consegue perceber a mesma cena do início do, tipo, a mesma coisa que aconteceu, ele dando o apoio pro filho ali, sentadinho, esperando o ônibus da escola no mesmo lugar, na mesma cidade. E é bem bonito, assim. E tem o filme, né, como a professora já comentou, que é fantástico, é super emocionante e super recomendo. Aqui temos algumas referências que nós usamos para as imagens. Muito bem. Mais algum comentário? Mais algum comentário? Não? Pessoal, eu achei excelente, né? Tem o livro, tem o filme, é baseado em fato real, né? E parabéns aí pelo grupo, né? Pelo trabalho apresentado. Alguém quer comentar alguma coisa? E realmente eu assisti o filme, o livro eu não li, eu assisti o filme umas 2, 3 vezes. É muito emocionante mesmo, né? Tem várias cenas emocionantes, tá? Pessoal, quem eram as pessoas do grupo de vocês, só para eu não me perder aqui? Juliana e a Ana. Só um pouquinho. Peraí, deixa eu só pegar aqui certinho.
a Juliana e a Ana. Ok, parabéns, né? Nota máxima, que é a nota 1, tá ok? As notas de vocês ficaram assim: a prova integradora 1, o PI 2, a prova geral 4, a nota de participação 1, o trabalho que vocês já apresentaram 1 e o livro 1, que daí fecha 10. Eu tinha anotado aqui. Tá ok? Muito bem, pode começar o próximo grupo. Ô, professora, eu só estou aqui tentando colocar na tela o trabalho, tá? Só um momento. Esse livro que vocês leram tinha muita imagem, meninas? Esse? Não? Tá frio, né? Quer ajuda, Estela? É que a Jennifer mandou para mim para eu colocar aqui no meu computador, mas ele não está querendo ir em formato de PowerPoint, está querendo em documentos Google, daí eu não estou conseguindo deixar em Não, tela. mas você abriu ele? Aham, tem como ser em formato de não tela cheia? Deu com Tenta problema? para ver. Senão você fecha o PowerPoint novamente, abre, e depois você tenta reapresentar. Ah, tá aparecendo assim, conseguem ver? Aham, sim, tá certinho. Sim. Então, a gente fez sobre o livro A Teoria de Tudo. E eu vou falar um pouco sobre o começo dele. Daí depois as meninas falarão um pouco mais também. A história conta a vida de Stephen Hawking e Jane Wilde. A Jane, ela namorou ele e depois se casou com ele. Logo assim que o livro começa, é contado como Stephen descobriu sua doença degenerativa, a esclerose lateral amiotrófica. Aí ela foi descoberta com 21 anos, pois ele começou a ter dificuldades para segurar a caneta, andar, etc. Ele teve problemas com seus movimentos. Por causa do diagnóstico, os médicos disseram que ele teria somente mais 2 anos de vida. E no livro conta que seus pais sempre influenciaram e seus outros 3 irmãos a estudarem. Talvez a genialidade dele também pode ser porque seus pais sempre estavam dando apoio para ele. Antes da doença, o Stephen tinha uma vida normal, saía, se divertia, e em uma dessas festas que ele foi lá se divertir, ele conheceu a Jane. O romance deles não engatou de primeira, houve vários encontros e desencontros. Aí até tem uma cena do filme que dá para comparar com a do livro, que no filme eles apresentam como se, tipo, eles se conheceram na festa e já ficaram juntos, mas não foi assim, eles teve uma questão de que eles tiveram encontros e desencontros, né? Quando a Jane conheceu o Steve, ele já sabia da doença, mas mesmo assim a Jane quis ficar com ele. Também tem um paralelo ali no filme e do livro, que no filme a Jane só soube depois que eles estavam juntos, né? Mas aqui ela soube antes mesmo deles virarem namorados. Por causa da doença, ele começou a perder aos poucos seus movimentos, até que ele teve que usar a cadeira de rodas. Não deixando por se abalar, Stephen continuou estudando suas teorias e ia até a faculdade com a Jane, que já tinha se tornado sua esposa, né? Ela já tinha adquirido o sobrenome dele. Mesmo com os impasses de sua doença, Stephen continuou a defender as suas teorias e defendeu para uma banca de professores universitários a teoria dos buracos negros e do tempo e espaço.
Depois disso, ele se casou, né? Daí ele foi viajar com a esposa dele. Numa dessas viagens, ele teve pneumonia. Foi levado às pressas para o hospital. Quando ele chegou no hospital, queriam desligar os aparelhos. Jane não deixou. Ela insistiu que não desligassem. Ele, se eu não me engano, ele foi para a Rússia. Daí transferiram ele para a Rússia. Da Inglaterra. Para a É a Inglaterra. cidade natal dele. Saiu aí voltou. Para a Inglaterra, para ele. Peraí. No hospital, devido à sua doença, deram a opção de desligar os aparelhos. Jane não deixou, não autorizou. Daí levaram ele para a Inglaterra para fazer traqueostomia, para que ele pudesse sobreviver. Devido à traqueostomia, Stephen perdeu a sua fala. Pode passar. E para auxiliar, a família contratou uma professora para ele. Daí, depois disso, ele foi apresentado ao programa Equalizer do especialista em computador e passou a falar com sintetizadores de fala, como físico cada vez mais frustrado. Ele foi perdendo cada vez mais os movimentos, foi perdendo cada vez mais totalmente a fala. Daí ele começou a falar com aquele aparelho que ele usava até a sua morte, ele ainda usava. Quando passava nos programas de televisão, ele estava usando aquele aparelho ainda. Com o físico cada vez mais frustrado devido à doença e sua esposa cada vez mais nervosa e amarga, os dois se divorciaram, tiveram um divórcio amigável, eles já tinham 3 filhos. Tim, Lucy, Robert e o físico teórico e cosmólogo britânico. Stephen foi contra a ciência. Os médicos diziam que ele só ia sobreviver até os 23 anos. E ele morreu com 72. Agora é você pode. Então, eu vou falar um pouco sobre a biografia. Só que o que acontece é que, tipo assim, não tenho muitas informações sobre a vida dela, porque ela era uma pessoa bastante reclusa. A Jane Barry Hawking é uma autora e educadora inglesa, e ela é a ex-esposa do Stephen Hawking. Ela nasceu dia 29 de março de 1944, então ela tem 77 anos. Em St. Albans, Reino Unido. Então ela namorou o Stephen Hawking, o cônjuge que foi dele de 1965 a 1995, e o Jonathan Jones, que é desde 1997. Ela tem filhos, o Tim Hawking, Lucy Hawking, Robert Hawking, e os filmes, né, que é a Teoria de Tudo, e Hawking, e um neto, William Smith. E é isso, como eu disse, ela não tem muitas informações, infelizmente. Muito bem. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o livro? Alguém quer fazer alguma pergunta? Esse eu conhecia só, mas eu não cheguei a ler, né? Então eu também não tinha muito conhecimento. Mas é uma história também bem marcante, né? De superação, de tristezas, né? E de alegrias. Hein? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Não? Então, vamos. Quem é? Só para eu saber aqui que eu não consegui anotar o nome de todo mundo. Era Jennifer. Estela e Isadora. Um pouquinho. Então, a Jennifer, a Estela. A Estela. E a Isadora? Mais alguém? Não, né? Ok. Próximo grupo. Nós.
Não foi. Não aprendeu nada. Agora foi. aprendi a colocar isso em próximo. Boa noite. Nosso trabalho é sobre o livro Como Eu Era Antes de Você. As integrantes desse grupo são a Andressa, eu, Bianca e a Vitória. Bom, a história é sobre Will e a Louise. É uma ficção, mas o autor Jojo Moyes afirma que a inspiração para criar o livro surgiu a partir de um acontecimento real. Então ele é meio que baseado num fato real. A autora já era familiarizada com os cuidados de duas pessoas da família com necessidades especiais, né? E algumas informações sobre o livro. A data da primeira publicação dele foi em 5 de janeiro de 2012. A autora é a Jojo Moyes. Tem 480 páginas. E ele é um romance com ficção. E a editora é a Intrinseca, é isso? E as adaptações, o nome do filme Como Eu Era Antes de Você. Vou contar um pouquinho da história do filme, né? Aos 26 anos, a Luísa, ela não tinha muita ambição, né? Ela morava com os pais, com uma irmã, que já era mãe solteira, né? O sobrinho pequeno e um avô que precisava de cuidados constantes porque ele tinha sofrido um derrame. Ela trabalhava como garçonete num café e o emprego ele não pagava muito bem, né? Enfim, ela namorava com o Patrick, que era um triatleta, não parecia muito interessado nela, e ela também não se importava muito com ele. Quando o café fechou as portas, ela foi meio que obrigada a procurar um outro emprego. Aí, sem muita qualificação, ela achou um emprego como cuidadora de um tetraplégico, né? Que era o Will, de 35 anos. Ele era inteligente, rico, mal-humorado. Preso em uma cadeira de rodas, né? Depois de um acidente de moto. Antes ele era super ativo, ele praticava esportes, né? Só que depois que ele sofreu o acidente, daí ele começou a ser uma pessoa amargurada. Então, quem estava por perto, ele era extremamente grosseiro. Tudo para ele era assim, bem sem graça, né? Até quando ela chegou, assim, ela meio que mudou tudo, ele começou a ser uma pessoa melhor. Ele não sabia, né, que ela ia mudar a vida dele e tudo mais. Mas a história, ela basicamente fala sobre coragem, esforço, que ele é necessário, né, para que a pessoa possa estar retornando ou ter uma vida melhor. No caso, ele era uma pessoa extremamente ruim, vivia na cadeira, não saía da casa, não tinha alegria nenhuma. E depois que ela chegou, assim, ela foi tão boa com ele que isso mudou e ele começou a ver tudo de uma maneira diferente. Ele começou a gostar dela não só como uma pessoa qualquer, mas ele começou a ter um amor por ela. Mas tudo a partir do momento que ela começou a ter um tratamento diferente, não só como uma cuidadora, mas ela levou ele tipo para uma vida onde ela mostrou para ele que mesmo ele estando na cadeira de roda, ela poderia estar ajudando ele a ser melhor. Daí ele até melhorou em questão das grosserias e tudo mais. A inclusão é que ela tira um pouco ele de casa, né? E eles vão para uma corrida de cavalos. E a hora que eles estacionam o carro, a única vaga que tem é onde tem como se fosse uma poça de lama, assim, chão de terra, assim, cheio de barro. E um monte de pessoas desconhecidas vê a situação que eles estão passando e ajudam ela a levar ele. Daí eles todo mundo pega a cadeira de roda e leva ele para dentro. Só que o Will, ele não gosta muito porque ele se sente um inútil com isso. E a Louise tenta ajudar ele da melhor forma. E ele meio que se sente um inútil por ele não ter conseguido sair da lama do jeito dele. E também a gente passa o livro inteiro vendo ela querendo ajudar ele, porque no momento do livro ela descobre que ele quer morrer, ele quer ir para a Suíça
para tomar a eutanásia e acabar com o sofrimento dele. E ela passa o livro inteiro tentando mudar isso, tentando ajudar ele de todas as maneiras possíveis. E todos os lugares que ela procura para levar ele e tudo mais, eles são lugares que têm estruturas para receber um tetraplégico. Você vai falar alguma coisa, Vi? Não, né? Ah, tá. E aí a gente fez a conclusão, né, que esse trabalho ele foi feito com a intenção de mostrar que em algumas histórias acabam romantizando a tetraplegia como se fosse uma coisa mais fácil de lidar. E no livro ele passa como uma coisa difícil. E a Lu, ela tenta ajudar ele de todas as maneiras possíveis, só que não adianta. Ele se sente uma pessoa, ele não se sente confortável em ter que deixar as outras pessoas fazendo as coisas por ele. Eram coisas que ele fazia sozinho antes. Foi uma adaptação que ele não conseguiu se adaptar a isso. E aí ele acaba indo para a Suíça e acaba cometendo eutanásia, que é muito triste, que eu chorei horrores. E é isso, a gente colocou as referências, né, que é o livro. E eu separei no finalzinho do trabalho um pedacinho da carta que ele deixa para ela, que ele acaba, como eu falei, ele foi para a Suíça, e aí ele deixa uma carta para ela depois, ele deixa instruções para ela seguir uma vida assim, uma vida incrível, a vida que ele queria ter. E aí ele fala... deixa toda a fortuna para ela se divertir da maneira que ele queria se divertir. Ele fez com que ela se divertisse como ele queria. Isso, para ela correr atrás dos sonhos dela, da maneira que ele correria atrás. E eu dei um pedacinho da carta, ele fala assim: é isso, você está marcada no meu coração, Clark. Desde o dia em que chegou com suas roupas ridículas, suas piadas ruins e a sua total incapacidade de disfarçar o que sente. Você mudou a minha vida. Não pense muito em mim. Não quero que você fique toda sentimental. Apenas viva bem. Apenas viva. Com amor, Will. E é isso. Esse trabalho ele mostra que não importa o quanto de dinheiro a pessoa tenha, o quão ela tem as coisas disponíveis para ela ali, mostra que Quanto você se esforce para a pessoa, isso, você se esforce para a pessoa melhorar também, que não vai adiantar de nada. Isso, tem que partir da pessoa também isso. A pessoa tem que ter a vontade, não, eu vou tentar viver dessa nova maneira que eu estou vivendo. Infelizmente aconteceu isso, mas eu vou tentar. Mas aí acabou que ele não se sentia bem. E é isso. A maioria dos livros, né, quando falam sobre o cadeirante, ou alguém com deficiência, no caso, né, eles tentam falar sobre a pessoa se aceitar e tudo mais. No caso dessa história, foi um pouco diferente. Tipo, ela aceitou ele primeiro, depois ele se aceitou, só que no final das contas já era o que ele já estava em mente, já estava decidido, ele não queria mais. Só que, né, ela tentou de todas as formas fazer com que ele desistisse. Então, a inclusão vem muito mais da parte dela, né? Eu acredito que muito mais da parte dela do que da parte dele, porque ela, a todo momento, esteve ali do lado dele, falando para ele não, que ele tinha como continuar, mas ele desistiu mesmo por vontade própria, mas pensando nela, assim, também. E até porque, antes do acidente, ele tinha uma noiva linda. E aí, depois que ele teve acidente, que ele ficou tetraplégico, a noiva dele trocou ele por um amigo dele. E ele se sentiu super mal com isso também, então isso também foi piorando. Na verdade, ele se sentiu incapaz de dar alguma coisa para ela, estando na situação que ele estava, e daí, por causa disso, ele terminou com ela, e ela acabou ficando com a melhor amiga dele, então para ele foi outras partes mais chocantes, né? Tipo, já teve todo um começo. Depois do acidente dele, ela tenta até se aproximar dele, mas ele não deixa. Ele sente como se ele já tivesse morto. Só que o corpo dele ainda estava aqui. Ele não se sentia mais vivo. Porque, como a gente falou, antes do acidente, ele tinha uma vida assim que ele amava. Ele praticava esporte, ele fazia o que ele queria. Ele saía para o lugar que ele queria, ele não dependia das pessoas. E aí depois, por conta disso, ele acabou decidindo não viver mais. Muito bom, excelente. É isso.
Deixa eu só pegar o nome de vocês. A Vitória, peraí. Credo. Vitória, tem outro nome na frente? Tem Maria. Ah, por isso que eu não achava, tá? Não gosto de Maria. Ah. E a quem mais era do grupo de vocês? A Bianca. Tá, só um pouquinho. A Bianca, quem mais? E eu, Andressa. Andressa. Tá. Então, vocês também tiraram nota máxima, né? O trabalho ficou excelente. E é uma história, né, que acontece aí com muita gente, né? Alguém quer comentar o trabalho das meninas? Não? O próximo grupo. Eu, a Thaís e a Heloísa. Tá aparecendo? Professora? Ou as meninas? Sim, tá aparecendo. Tá aparecendo sim. Peraí. Então, boa noite, gente. A gente vai apresentar o livro Um Mundinho para Todos. Ele é da educação infantil e educação fundamental. Essa obra é da Ingrid Biesemeyer Bellinghausen, eu não sei falar, mas, né? O meu grupo é a Heloísa, de Pedagogia, e eu e a Thaís somos de Letras. Então, eu vou começar a falar um pouco sobre a autora. Ela fez a obra que ela fez a gente vai falar sobre o Mundinho. Ele foi publicado no ano de 2006. Tem 24 páginas. A temática dele é diversidade. A autora ela é natural de São Paulo, se formou em artes plásticas e fez uma pós-graduação em história da arte. Ela é autora de vários livros infantis, entre eles tem uma coleção do Mundinho, são vários livros, e o que a gente escolheu é esse. A autora também, ela cria e coordena oficinas de artes a partir dos seus livros. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o resumo do livro. Ele conta a história de um mundinho que é muito colorido, e que as cores eram tantas que os homenzinhos que lá viviam nunca conseguiram contá-las. Todas essas cores se encontravam por toda parte da natureza, e até mesmo nos habitantes do mundinho. Existiam homenzinhos vermelhos, brancos, verdes, marrons, azuis e de todas as cores que existem. Desde que nasciam, os homenzinhos sabiam conviver com as suas diferenças, que não eram só as cores. Haviam homenzinhos que usavam cadeiras de rodas, que se comunicavam por sinais, que gostavam de frio e outros do calor. Cada homenzinho tinha o seu jeito de ser, e todos sabiam valorizar, entender e respeitar os outros. Nesse livro, a autora Ingrid passa a mensagem de que devemos viver em harmonia, respeitando as diferenças, cores, gostos, formas e jeitos, respeitando aqueles que têm dificuldade para ver, ouvir, falar ou se locomover, ensinando que cada um tem uma forma de viver e agradecer a sua existência, ou seja, cada um respeitando a religião do outro e a sua forma de pensar. Todos os habitantes do mundinho sabiam respeitar, preservar e amar a natureza e os animais e o mundo em que habitavam. O livro conta a história de um mundinho perfeito, cheio de paz, respeito, onde existe solidariedade e quando alguém fica triste, havia alguém sempre para apoiá-lo e encorajá-lo e passar uma palavra amiga. O livro ensina didaticamente e ludicamente que devemos respeitar uns aos outros e conviver em harmonia com todas as diferenças que existem no mundo. Pode passar, Lu. Então, com esse livro, a gente levantou o assunto de como abordar a inclusão dentro da escola. O primeiro ponto é a preparação dos professores. Quando existe uma criança
dentro do padrão na escola, já tem os desafios de educar essa criança. E quando é uma criança que ela tem deficiência, às vezes isso pode se tornar um problema para a escola, porque a escola não se prepara. Então é importante que a escola se prepare antes de receber essa criança. E o gestor da escola, ele incentive os seus profissionais ao aperfeiçoamento da profissão. E também que ele disponibilize cursos de capacitação com esse foco. Os professores, a gestão, todos eles têm que aprender uma prática pedagógica diferente para que eles possam lidar com cada aluno. É importante também que esse professor ele conheça as características de cada deficiência e a necessidade de cada uma delas, para eles conseguirem identificar e criar um ambiente e um programa adequado. Ele também precisa estar preparado para buscar a ajuda de um psicólogo quando ele precisa estar preparado para buscar a ajuda de um psicólogo quando ele sentir necessidade. Quando esse aluno estiver sentindo a dificuldade de inclusão dentro da sala de aula. O outro ponto, segundo ponto, é o foco nas potencialidades dos alunos. Então, a gestão ela precisa estar preparada para fazer o direcionamento, né, e dar atenção aos potenciais de aprendizado dessa criança. Então, por esse motivo, é importante que os professores eles façam encontros para que eles possam trocar experiências entre eles e ampliar esse conhecimento como um auxílio. E também, quando o professor ele entende inclusão escolar, inclusão social, ele precisa ele precisa ajustar as atividades para cada criança e aperfeiçoar. Ele tem uma dificuldade, ele tem que tentar melhorar isso. Então, sempre tentar superar isso, para ele conseguir lidar com isso dentro da sala de aula e que ele consiga fazer com que a criança se desenvolva. O terceiro ponto é o espaço adequado. É o espaço adequado. A escola de educação infantil, ela precisa estar preparada para receber esse aluno. Não tem como a escola não ter acessibilidade para esse aluno, né? Então, é importante que o gestor, ele tenha toda a regulamentação sobre a acessibilidade para receber essa criança com deficiência. E também precisa ter acessibilidade dentro da sala de aula. E o professor, o gestor, além disso, ele precisa fazer o direcionamento de ambientes diferentes para essa criança e dar aulas complementares. Então, a educação, ela é um dever de todos e a escola tem o dever de preparar o ambiente e os seus profissionais. Incentivar também. E o quarto ponto é ter parcerias entre os pais e educadores. Quando a criança ela é deficiente, é importante que os pais e a escola eles mantenham um relacionamento agradável, com uma comunicação também agradável e que seja eficaz para esse aluno. E eles possam trocar essas experiências, porque não adianta somente o professor, somente ele ter essa troca com o aluno, só ele ter esse aperfeiçoamento, enfim. Então é importante que o
pai também tem essa troca com o seu filho, e para que o professor também tenha um retorno em relação a isso, e o pai também, porque isso ajuda no aprendizado dessa criança, ajuda a ele desenvolver essas habilidades. É importante a atuação de uma equipe multidisciplinar para formar o pleno desenvolvimento desse aluno. Então, essa parceria vai contribuir para essa criança. É importante também falar que não são todos os pais que vão ter, não é porque às vezes o pai ele tem um filho deficiente, porque às vezes o pai não está preparado para aquilo. Então, ele não vai ter toda a preparação sobre isso. Então, é importante que a escola também leve os pais para dentro da escola, para conhecer esse ambiente, para ele conhecer como é esse espaço, para ele também conhecer a deficiência do seu filho, não que ele não conheça, mas que ele também possa se habituar a isso, que os professores possam passar o conhecimento profissional deles, possam dar um apoio para os pais, né? Então, é isso. Deixa eu passar aqui. Um dos motivos pelo qual a gente escolheu esse livro é que ele tem o livro inteiro, assim, os desenhos, as partes escritas, eles estão com relevo e que também estão utilizando o sistema Braille. Esse é um dos sistemas mais utilizados por pessoas cegas, tanto para leitura quanto para escrita. E o sistema Braille foi criado por um francês, o Louis Braille, que quando era criança ele teve um problema lá, porque o pai dele trabalhava numa oficina e ele acabou machucando um olho. E posteriormente ele teve uma infecção, acabou perdendo a visão dos 2 olhos. Então ele cresceu com essa vivência, tipo, ele queria estudar, ele era uma pessoa muito inteligente. Então, tipo, ele jovem ainda, ele já estava procurando meios de inserir, assim, sabe? Estudar e poder ler coisas. Então, ele decidiu criar o Braille e foi, tipo, uns 3 meses antes dele terminar o sistema do Braille, ele teve contato com o capitão de artilharia francesa, que usava um método de escrita noturna para falar entre os soldados, assim, para não deixar muito na cara o que eles estavam falando para quem fosse o inimigo. E baseado nisso, inspirado nesse sistema de escrita noturna, Louis conseguiu simplificar e aprimorar o sistema para também ser possível a utilização de números e símbolos musicais, no caso. Então, o Braille tem 2 colunas, 3 pontos cada. Então, são 6 pontinhos que formam até 64 símbolos. E ele é um dos métodos ele é o método mais reconhecido mundialmente agora. Levou às pessoas cegas a oportunidade de poder ler novamente e poder escrever, se comunicar, não só verbalmente. A gente escolheu esse livro porque ele tem essas imagens em alto relevo também, então cremos que por ser um livro mais curtinho, ele é mais acessível tanto para as pessoas adultas quanto para as crianças, porque elas vão ter o contato de ver que não é só com as letrinhas que a gente enxerga que se desenvolve a escrita e a leitura. Então, bom, eu queria falar também que todos os livros dessa autora, todos eles, sem exceção, eles têm o Braille, que ele é acessível para todas as pessoas. Então, é um livro bem bacana. É isso. Muito obrigada pela atenção. Essas são as nossas referências. Muito bem, parabéns pelo trabalho, né? Um livro excelente. E assim, né? A tendência é cada vez mais, né? Os autores e todo mundo, né? Pensar na questão da inclusão, né? Os programas de televisão também, né? Já estão mais abertos.
os próprios aplicativos hoje, né, já pensam na acessibilidade, né? E excelente, né? Vocês trouxeram aí a questão da inclusão, do papel da escola, das parcerias, né? Alguém quer fazer alguma pergunta ao grupo? Não? Muito bom, parabéns para vocês, tá? Valeu. Obrigada, professora. Imagina, valeu pelo trabalho. O próximo grupo. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. A gente vai apresentar agora, então, eu, Camila, a Isabelle, a Michele e a Thalita. A Isabelle vai exibir o slide, por favor. Isa já está aparecendo, tá? Só repete os nomes para mim, Camila. Isabelle. Espera aí, só um pouquinho. Tá, Isabelle. A Michele. E a Thalita, que vai começar falando. E você, tá? Isso. Tá, ok, pode começar. Boa noite, professora. Boa noite, todo mundo. Eu vou começar com a biografia da autora, que se chama Catherine Skinner. Catherine Skinner, ela nasceu na Holanda, mas atualmente ela mora na Virgínia com o seu esposo e os seus 2 filhos. A Catherine começou a vida profissional como advogada, antes dela se dar conta que o que realmente ela queria era escrever. Catherine é uma escritora de literatura infantil. Ela não permaneceu muito tempo na Holanda. Ela passou por 8 escolas durante a sua infância. Ela morou em diversos países, em Israel, África do Sul, Escócia e Canadá. Catherine começou, né, tinha pulado aqui a minha fala, começou a vida profissional como advogada, e de quando ela se deu conta que ela queria era ser autora. Ela ganhou 2 prêmios. O primeiro prêmio foi pelo Nacional Livro de Literatura Infantil Juvenil em 2010 e o prêmio Dolly Gray da Literatura Infantil de 2012 por seu romance Mockingbird. Desde então, ela vive dando palestras e escrevendo seus livros, que por enquanto são 5, e que, infelizmente, só o Mockingbird foi traduzido para o português e lançado recentemente no Brasil pela editora Valentina. Uma curiosidade sobre Catherine, que a gente achou, né, muito legal, é que a sua filha tem Aspen. Que daí que surgiu a ideia para a personagem principal do nosso livro, a passarinha, que é a Kathleen, e no processo da construção do livro, ela fez várias entrevistas com pessoas que são afetadas pela síndrome. Pela falta de informações que eu encontrei na internet, eu fiquei admirada como ela sabe preservar sua privacidade, mas ela não deixa, né, sem informações interessantes. Ela tem um site, e nesse site ela disponibiliza até playlist para os seus livros. Boa noite, pessoal. Então, como a Thali já falou, o livro conta basicamente a história de Caitlin, que tem síndrome de Asper, e eu vou falar um pouquinho sobre essa síndrome. É um transtorno neurológico, uma condição semelhante ao autismo, que se manifesta desde a infância e que leva a pessoa a ver, ouvir e sentir o mundo de uma forma diferente, o que acaba provocando alterações na forma de se relacionar e comunicar com os outros.
Então, como tem alguns sintomas do autismo, pode ser como o isolamento social ou uma falta de filtro para se relacionar com as pessoas, falam coisas que não devem, são um pouco mais retraídos socialmente, são isolados, têm um relacionamento social diferente do convencional, do rotulado pela sociedade como padrão. E tem também interesses restritos, estereotipados, que têm foco em alguma coisa. Eles gostam muito de determinados assuntos e sabem muito sobre ele. E ficam repetidamente se estimulando com aqueles assuntos, buscando saber mais sobre eles. Então, tem características do autismo, mas de uma forma um pouco mais leve. Eles acham difícil usar ou entender expressões faciais, tom de voz, piada e sarcasmo, imprecisão e conceitos abstratos. Então, a gente tem aqui algumas pesquisas que a gente pode ver que 1% da população mundial tem algum tipo de transtorno do espectro do autismo, o TEA. Então, segundo esses são dados dos Centros para Controle e Prevenção de Doenças do Governo dos Estados Unidos. E no Brasil, tem cerca de 2 milhões de autistas, 407 mil pessoas somente no estado de São Paulo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse livro, que eu não resisti, eu comecei a ler em PDF, mas assim, gente, o livro é incrível, se eu tivesse que descrever ele com uma palavra, eu falaria isso. Eu vou tentar resumir para vocês um pouquinho da história, tá? Então, é uma história contemporânea, ela se passa nos dias atuais, e o livro conta a história da Kathleen. Ela tem uma garotinha de 10 anos, e ela vive com o pai e o irmão. A mãe dela faleceu de câncer, né? Um tempinho, quando ela era um pouco mais nova ainda. A mãe faleceu de câncer. E ficou ela, o pai e o irmão. Então, ficou para o pai a tarefa de cuidar dessas duas crianças. O irmão dela, ele era mais velho que ela, 3 anos aproximadamente, o Devon. Só que essa família está passando por um problema muito difícil nesse momento, que além de ter perdido a mãe, há uns anos atrás, acontece um massacre na escola da Virgínia, que foi em 2007, e a história é baseada nesse massacre, né? E o irmão da Kathleen, o Devon, ele infelizmente ele é uma das vítimas desse massacre, e a Kathleen, ela fica meio largada. Por quê? A Kathleen, ela tem síndrome de Asperger, tem um grau de autismo, né? E o pai da Kathleen, passando por todos esses problemas na vida dele, com a perda da esposa e, recentemente, do filho dele mais velho. Então, ele fica muito, muito perdido. A Kathleen, ela não entende toda essa situação porque ela não sabe, ela não tem a noção do problema que ela tem. Então, todas essas coisas acontecendo com ela, ainda mais essa situação. O Devon, ele era como se fosse um protetor, um inspirador, um mentor dela. Ele que protegia ela, ele que ensinava ela tudo que ela tinha que fazer, como ela devia se comportar. Ele era o mentor dela. E aí, ela, por ter a síndrome, né? Ela é uma criança introspectiva, ela não tem amigos. E com toda essa situação, ela começa a passar por terapia na escola. Tem uma orientadora, a senhora Brooke, que tem um papel muito importante, que ela ajuda a Kathleen, ela ouve a Kathleen, ela começa literalmente a andar com a Kathleen e dizer para ela, olha para mim, você precisa fazer amigos, e ela começa a insistir, e a Kathleen não consegue captar o sentido das coisas, né, porque as crianças com essa síndrome, elas não entendem quando você é irônico, tudo que você fala, elas entendem literalmente. Tem uma situação no livro que a senhora Brooke fala para ela, né? Sempre que você precisar, as portas da minha casa vão sempre estar abertas para você. Aí ela diz assim, não entendo por que ela diz isso, porque ela só tem uma porta na casa dela e a porta está sempre fechada. Então, é para você entender, né? E o que acontece? Depois que a Kathleen, ela começa a participar dessa terapia, né, com a professora, a orientadora, ela começa a sentir a necessidade de ter amigos, de ajudar o pai. Ela é uma garotinha muito inteligente, ela gosta muito de ler, e um dos livros que está sempre com ela é o dicionário. E ela descobre o significado de uma palavra, que é a palavra
desfecho. E ela entende, ela acredita que ao chegar a um desfecho, ela vai resolver o problema que ela está enfrentando e o pai está enfrentando. Então, ela tem 10 anos, síndrome de Asperger, e ela começa a buscar um desfecho para esse problema que eles estão vivendo. E a história, ela é contada pela própria Kathleen, então ela é narrada pela própria Kathleen. E uma curiosidade no livro é que quando você começa a ler, não tem pontuação, não tem vírgula, não tem nada disso. Porque você entra na mente dela, como se ela estivesse te contando a história dela. Foi isso que eu senti. Eu comecei a ler em PDF e não resisti, tive que comprar o livro. Porque é como se ela estivesse sentada na sua frente te contando a história dela. Então não tem pontuação, não tem vírgula, não tem nada. Mas quando você começa a conhecer a Kathleen, quando você percebe a Kathleen, você não fica difícil a leitura, ela fica fácil, porque você consegue realmente entender quando ela está falando, quando ela está contando o que alguém está falando, e fica muito flui naturalmente. Tem vírgula você só vai encontrar quando, por exemplo, ela fala, o pai dela fala assim, vamos almoçar. Daí tem uma vírgula ali separando o vamos almoçar. Mas é só isso. E o que a gente pode entender, né? Ai, deixa eu respirar, gente, porque foi difícil até preparar isso, porque é um livro, assim, bem emocionante, tá? Ele não é pesado, não tem situações muito pesadas, assim. Você vê muito que ela é hostilizada, a gente vive num mundo muito hostil, né? E você, quando não está preparado para lidar com o diferente. E é isso que a gente vê, né? Ela, por ser tão pura, tão inocente, a criança já é assim por natureza, mas ela foi tão, assim, especial ler esse livro, eu chorei várias vezes, eu fiquei emocionada muito com esse livro, e eu li 2 vezes ele, porque ele é muito, nossa, não tem como falar, eu acho que eu indicaria esse livro para todas as pessoas, porque eu não sei se estou conseguindo expressar tanto quanto o livro ele foi importante para mim, e mudou muita coisa, né? E o que eu ia falar para vocês mais? Deixa eu ver o que eu posso concluir. Eu acho que é isso. Quando você conhece ela, quando você começa a ler esse livro, você vai se apegar a ela de uma forma que você tem vontade de entrar na história e proteger ela, sabe? É muito bacana, é muito legal. E eu não vou contar muita coisa, porque eu gostaria que vocês lessem, porque o livro realmente é incrível, assim, e dá para tranquilamente trabalhar com ele na escola, com as crianças. Ele vai te emocionar de uma forma não assim pesada, mostrando coisas tristes demais, apesar da história ser triste, ela perde o irmão, perde a mãe, ela tem toda essa situação, ela fica largada praticamente, né, porque o pai não tem condições de cuidar dela emocionalmente, e ela consegue lidar com tudo isso sozinha. Ela vai atrás de um desfecho para toda essa situação. E já até falando a parte, né, a minha conclusão desse livro, eu acho assim que todos nós, na nossa vida, nós estamos em busca de um desfecho, né? A gente não está preparado para o dia mau, a gente não está preparado para o dia em que a nossa vida vai desmoronar, como ela fala aqui no livro, tem um capítulo com esse título, O Dia que a Nossa Vida Desmoronou. E as pessoas não estão preparadas, nós não estamos preparados para isso. E a gente acaba deixando, às vezes, aquele problema de lado, a gente não está preparado para perder alguém que a gente ama, a gente não está preparado para ser decepcionado, a gente não está preparado para lidar com o diferente. E vai chegar o dia que... Ai, desculpa. Todos nós vamos passar por esse dia que a nossa vida vai desmoronar. Mas pode chorar, não é proibido chorar. Ai, gente, desculpa, estou emocionada. Mas, às vezes, de um familiar ou de uma pessoa muito próxima. E a gente deixa aquilo um pouco de lado e essa situação vai se resolver sozinha. Mas ela descobriu aquela palavra desfecho. O que significa desfecho? É a conclusão de algo. Então, se eu encontrar esse desfecho, eu vou resolver esses problemas. E a gente precisa encontrar um desfecho para os nossos problemas, porque eles vão vir outros, e vão vir outros, e vão vir outros. E a gente precisa continuar seguindo, a gente precisa continuar vivendo. E a questão da empatia. Por todas essas características que a criança com essa síndrome, a pessoa com essa síndrome tem, ela não consegue compreender as emoções. Existe um quadro de expressões faciais que ela precisa olhar para entender o que aquela pessoa está querendo dizer, né, captar o sentido como ela fala. E as pessoas ela tem muita dificuldade nisso, e ela procura conhecer, ela procura entender. E isso é muito legal, porque ela não sofre com as situações, mas quando ela começa a conhecer, quando ela começa a entender, ela
capta o sentido. E aí ela tem uma parte que eu queria ler para vocês, que é bem curtinha aqui, mas eu achei bem bacana, que é sobre a empatia. A gente que é o normal, diria assim, né? Não sei se essa é a palavra correta, mas já tem um pouco de dificuldade. E ela fala assim: a empatia não é tão difícil quanto parece, porque muitos dos sentimentos das pessoas são os mesmos, e isso ajuda a compreender os outros, porque aí a gente pode realmente se preocupar com eles de vez em quando, e ajudá-los, e ter amigos como o Michael, e fazer alguma coisa por eles, e fazer com que se sintam tão bem quanto a gente está se sentindo. Então, às vezes, a gente critica as pessoas, a gente não aceita o diferente, mas a gente não se coloca no lugar dessa pessoa. E tem uma parte no livro que é muito especial, que ela, quando ela consegue entender, ela fica muito feliz, porque ela fala: eu consegui entender o que é empatia, agora eu sei o que é ter empatia, agora eu posso ajudar as pessoas. E a preocupação dela toda no livro é fazer o bem para o pai e fazer o bem para ela, e fazer amigos. E é isso, gente. Obrigada. É isso aí, né? Eu acho que o verdadeiro livro é aquele que toca na alma da gente, né? É bem isso. Ai, gente, desculpa, até esqueci aqui que eu ia falar sobre as premiações do livro. Não, pode falar, fale. Ai, meu Deus, desculpa. Não estava preparado para isso, professora. Vamos lá. Esse livro, ele tem simplesmente 14 premiações, gente, só 14. Então, por aí você já viu quanto esse livro ele foi. Tem uns nomes aqui que eu não vou conseguir falar, tá? Ah, uma coisa importante que eu esqueci. Esse livro, ele é baseado, ele faz alusão ao livro O Sol é para Todos, que a tradução, né, o original dele, eu não sou muito boa no inglês, vou tentar, mas é To Kill a Mockingbird, que o original desse livro é A Mockingbird, que é a passarinha, né? E ele faz alusão a esse livro. Você vai encontrar, caso você leia, muitas passagens que vai falar sobre esse livro, tá? É bem interessante esse livro também, um livro maravilhoso. E ele tem 14 premiações, tá? Uma delas aqui, que eu não vou riscar, porque o inglês não é muito bom, gente. Mas ele tem várias aqui, né? Ele é vencedor de uma premiação em 2011, honra ao mérito, que mais aqui? Obra notável para crianças, melhor romance para jovens, obra extraordinária, obra notável para crianças e adolescentes. Então, e eleito para os 100 livros para ler e compartilhar. Então, é isso. Essa conclusão é Menina das Meninas. E é isso, obrigada. Ok, pessoal, alguém quer comentar alguma coisa? Só coloca bem certinho lá o nome do livro, só mostra a capa ali para o pessoal, Camila. Se alguém o Passarinho? Passarinha. Se alguém quiser, eu tenho um PDF também, tá? Eu quero emprestar, eu já falei, eu prometo devolver ele inteiro. Olha, Camila, eu tenho ele, mas eu acho que eu acabei perdendo. Tu passa para mim também? Passo sim. Eu fiz várias marcações aqui, porque realmente, gente, o livro no físico é outra coisa, e procurei bastante. Ele é um livro que é um mundo que eu não conhecia. Quando a professora postou esse trabalho, eu fiquei, meu Deus, e agora? O que eu faço? E foi, assim, uma coisa incrível ter encontrado ele. Eu sou muito grata, porque esse livro virou um dos meus livros preferidos, e é maravilhoso mesmo. Eu fiquei, assim, encantada com... Alguém já leu O Extraordinário? Leia também. O Extraordinário, você estuda, você chora o livro inteiro. Tem um filme, né? O Extraordinário, Então, alguém quer fazer alguma pergunta para as meninas? Pergunta não, mas eu quero falar para Camila que, primeiro, eu quero parabéns, meninas, pelo trabalho, foi muito emocionante. E a tua emoção em si explicou o livro, a gente sentiu. Se você tivesse só chorado, a gente ia entender, porque só a emoção a gente ficou com o coração quentinho, assim. É isso aí, né? Obrigada, gente. Desculpa, mas realmente não... foi difícil, eu tava... Mas é uma coisa que nós temos que aprender, né? Não a gente pode chorar. Eu choro dentro da sala. Eu trabalhei muito tempo em escola integral,
Eu tinha turmas muito difíceis e com problemas sociais gravíssimos, e eu cansei de chorar com eles. Então, não é feio chorar. Eu choro. Agora, dificilmente eu ando de ônibus, mas eu andei muito de ônibus uma época. E eu, às vezes, dentro do ônibus, eu chorava, né? Eu chorava, eu tinha problemas, eu chorava. E, às vezes, hoje eu chorei de emoção, de felicidade, né? Hoje eu já chorei. Eu tenho muita dor de cabeça no dia seguinte, quando eu choro. Então, eu tenho amanhã, com certeza, eu já vou acordar com dor de cabeça, me dá uma enxaqueca, assim, sabe? Mas, né, não é a gente... E outra coisa, nós temos que cuidar, né, para não nos acostumarmos com as desgraças, ou não sentirmos mais emoção com as vitórias, e também nos tornarmos frios com as coisas negativas que acontecem na vida. E a vida, ela é cheia de altos e baixos, né? A vida não é uma reta, ela não é só uma subida, e ela também não é uma descida. E nós temos altos e baixos, E, infelizmente, eu lembro quando eu casei e vim morar para cá, depois de 2 meses, eu fui para a casa da minha mãe e falei, mãe, a senhora me enganou, né? Por quê? Porque eu morava em Brusque, numa cidade pequena, que todo mundo me conhecia, eu trabalhava na prefeitura, eu era uma profissional renomada, né? E, de repente, eu vim para uma cidade grande que as pessoas eram diferentes, né? Aí eu fui para casa, olhei nos olhos da minha mãe e falei, mãe, a senhora me enganou, as pessoas não são tão boas assim quanto a senhora me fala. Porque a minha mãe sempre pregava, as pessoas são boas, minha filha, confia nas pessoas. E, então, a gente não... Eu falava, mãe, a vida lá não é assim como é aqui, né? Então, e olha, eu casei com 30 anos, né? 29. Então, não é tão simples assim. Nós temos que trabalhar a questão da realidade. E o mundo do autista não é um mundo tão fácil. Eu já falei para vocês seguirem o Petri no Instagram, que é o Diário de um Autista. Ele tem vários vídeos, né? Ele fala 4, 5 idiomas. Eu gosto muito do Petri, do Marcos Petri, porque ele relata exatamente como é que é a vida de um autista. Obrigada. Então, é muito bom. Ele faz muitas lives ao vivo, agora ele está fazendo mestrado, Então, o Petri, ele tem todo o apoio da família, da cidade onde ele mora, muita gente apoia ele, o trabalho dele é bem interessante. Pessoal, só uma questão. A questão do Asper está para desaparecer essa definição, Eu já expliquei para vocês. Vocês irão encontrar bibliografias, livros, falando ainda sobre o Asper. Existe uma tendência, o Asper ele se juntar com o TEA, e ficar só o transtorno de espectro autista. Como eu não sou muito a favor, mas isso é uma tendência, porque eu penso que o Asper ele tem características diferentes do autista. Mas, existe esse movimento, já se iniciou esse movimento no CID-10, Então, já foi batido o martelo nos Estados Unidos, Então, essa é a tendência. Inclusive, tem profissionais que não querem mais nem que fala esse termo Asper, Mas existe. O que eu percebo? Que os Asper, a maioria, eles têm altas habilidades e superdotação, Eles têm alguma tarefa, em alguma habilidade, alguma competência, eles têm lá um QI acima da média. Mas, como não sou eu que mando nessa pesquisa, e ocorreu esse movimento nos Estados Unidos,
Os Estados Unidos é o país que mais tem autista no mundo, tá? É o país que mais tem autista. Eu não gosto muito de falar de dados estatísticos, porque eles mudam muito, né? Mas, assim, até a última pesquisa que aconteceu nos Estados Unidos, que cada 100 crianças que nasciam nos Estados Unidos, uma já tinha vulnerabilidade para se tornar, para ser autista, tá? No Brasil, nós temos aí a população de Curitiba, né? Que são 2 mil. Curitiba chega a 2, 3 milhões, eu acho, né? De moradores, né? Então, é por aí, né? Mas aí quando teve muitos diagnósticos sobre autista, daí houve o movimento, né, dizendo que né, que, meu Deus, que o mundo ia ser o mundo dos autistas. Não, né? Também tem muitos diagnósticos aí que podem estar errados, né, porque nós temos aí as doenças, os transtornos degenerativos, que às vezes é difícil de o médico detectar. Então, não é nada apavorante. Né? Teve uma época que o pessoal estava alarmado, né? Não, né? Bom, vamos lá, então. Mais algum comentário, alguma questão? Não? Parabéns pelo trabalho. O professor, eu vejo que uma das características, né, que o professor ele precisa ter é ele viver realmente aquilo que ele está ensinando. Eu, às vezes, eu vou contar a história para os estudantes, eu choro. Tem a musiquinha da PAI, né, que nós temos, que é muito linda, o hino da PAI, quem quiser procura na internet, das federações da PAI. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Cada vez que eu escuto, eu choro. Vamos ver se eu tenho aqui, quer ver? Hoje eu fui colocar para eles, eu chorei, né, porque me emociona o hino da PAI. Né? E assim, ó, a gente vive um momento, né, as pessoas às vezes têm atitudes tão egoístas, né, atitudes tão mesquinhas, tão desnecessárias, tão... Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, talvez dê para vocês escutarem um pouco, mas vocês podem procurar na internet, Hino das APAES do Paraná. Vamos ver se roda aqui um pouquinho. Então, né, cada vez que eu escuto, eu me emociono. Dá para escutar? Não, eu não vou acabar a aula. Será bem maior. Essas pessoas merecem um mundo melhor. Se um dia olharem seus olhos, irão perceber o que querem dizer. Me dê sua mão, pois a minha esperança é você. Se um dia você por acaso perder a esperança, pode buscar lá nos olhos de uma criança que faz um sorriso brotar. Não vai encontrar mais razão pra chorar. Me dê sua mão, pois a minha esperança é você. Muitas não sabem falar, outras não podem correr, mas se você der amor, elas irão compreender. Todos na mesma oração, queremos você em nossa canção. Me dê sua mão, pois a minha esperança é você. Me dê sua mão,
coisa minha escolha para você. Então, né, é uma música que a gente canta toda semana, né? E eu, cada vez que eu canto, porque é isso, né? Muitas não sabem falar, muitas não conseguem andar, né? Então, eu acho que a inclusão é isso, né? A inclusão é, é você dar a mão para o outro, né? E quando a gente fala de inclusão, nós só podemos falar apenas de inclusão das pessoas deficientes, mas do mundo em geral. Né? Às vezes você está no supermercado, né? Outro dia eu estava saindo do supermercado, 2 idosos no mercado, gente. Eles deixaram cair todas as compras deles. Aí correu todo mundo lá para ajudar, né? E daí eles foram para a rua esperar o táxi. Eu falei, não, pode alguém assaltar vocês dois, né? Então é isso, né? Ser um ombro amigo de alguém. Alguém pode estar com algum problema, você ser o ouvido de alguém, você escutar alguém, você sabe? E eu, cada vez que eu escuto o hino das Apaz do Paraná, eu me derreto, eu choro, né? Porque lembrar, né, deles lá presencialmente, né, todos cantando a musiquinha. Então é bem complicado, né? Mas então tá, eu parar aqui, porque agora eu já chorei também. Então tá faltando um grupo, né? Eu acho. Podem começar aí, pessoal. Eu não ia terminar a aula, não. É o Nicolas, eu vou apresentar aqui para ele. Tá. O Nicolas e a Mariane? Tá aparecendo já? Tá aparecendo para vocês? Tá sim, tá aparecendo. Escolheu foi Inspirador de História de uma Mãe e seu filho gênio autista. Quem escreveu o livro foi Christine Barnett e a editora que lançou foi a Zahar. Não se sabe muito sobre ela. A única fonte sobre ela mesmo, sobre a Christine, é o livro, por conta dela ter escrito e fala um pouco sobre a vida dela. Mas não, na internet não se encontra muito sobre Jacob Barnett. Aos 2 anos ele foi diagnosticado com autismo. Aos 15 ele era um aluno mais jovem admitido no programa de mestrado em uma das instituições científicas mais eminentes do mundo. Jacob Barnett tinha apenas 2 anos quando os médicos declararam que ele não era uma criança normal, mas autista. Eles acreditaram que ele não seria capaz de aprender alfabetos ou amarrar cadarços por conta própria. Médicos, terapeutas e até mesmo um professor de Jacob viram um reflexo do autismo nele, mas havia alguém que não sentia o mesmo por Jacob. A mãe de Jacob, Christine Barnett, viu algo que ninguém mais podia ver em Jacob. Ela viu uma faísca em seu filho, que refletia sua inteligência. Ela acreditou na centelha que viu e Christine não estava pronta para colocar limitações na vida de seu filho. Então ela queria que seu filho vivesse tão livre quanto as outras crianças consideradas normais. Sobre a educação para esse aluno, né, para Jacob, ele foi colocado no sistema estadual de terapia educacional. Em vez de progredir lá, ele ficou ainda pior. E depois de algum tempo, ele parou de responder como costumava fazer antes. E isso aumentou a preocupação de sua mãe, Christine. Então ela tomou uma decisão que provavelmente foi a mais difícil da vida dela. Ela tirou Jacob da terapia educacional e começou a prepará-lo sozinha para o jardim de infância. Ela o deixou explorar e apoiou de todas as maneiras possíveis. Porém, foram muitas situações difíceis, muitos desafios, mas ela não desistiu.
prefere aceitar cada desafio e lutar com todo o seu potencial. A partir daí, começou a jornada de Jacob para o sucesso. Jacob se interessou pelo campo da física teórica, que o ajudou a sair de seu mundo silencioso. Jacob agora é reconhecido por QI superior ao de Einstein. Ele tem memória fotográfica. Aos 9 anos, ele trabalhou numa teoria original da astrofísica e, aos 11 anos, ele entrou na faculdade. Em 2013, ele foi para o Peter School Internacional, para um programa de mestrado de 1 ano. Seguir o próprio destino requer muita coragem, especialmente em circunstâncias difíceis como essas. Superar esses obstáculos não foram fáceis, mas com muito trabalho e determinação, Jacob e Christine provaram que é possível alcançar resultados inimagináveis. Uma frase de Jacob é: crianças com autismo não estão faltando, em vez disso estão fazendo descobertas. Alguns sinais que as crianças que têm autismo podem apresentar: dificuldade de se relacionar com as pessoas da mesma idade, choro ou risadas inadequadas, brincar ou usar brinquedos de forma incomum, sensibilidade a alguns sons, atraso ou ausência de fala, hiperatividade ou muita passividade, falta de consciência do perigo e dificuldade em aceitar mudanças em sua rotina. A história começa quando Michael e Christiane têm seu primeiro filho, Jacob. No começo parecia que eles finalmente tinham conquistado o sonho de ter um filho alegre e perfeito. Mas há 2 anos isso começou a mudar, porque seu filho começou a ter alguns comportamentos estranhos e até mesmo parou de falar. Lógico que os dois ficaram desesperados, pensando que estavam perdendo seu filho. Então levaram-o a especialista para ver do que se tratava. Descobriram uma coisa maravilhosa: seu filho tinha um QI elevadíssimo de 180. Ele era praticamente um gênio, mas também descobriram que ele tinha síndrome de Asperger e daqui a um tempo isso se tornaria autismo. Então talvez ele nunca poderia falar. Apesar de ficarem devastados com o diagnóstico, eles não desistiram e foram atrás de terapeutas e instituições para tratar da saúde de seu filho. Com o passar do tempo, a mãe foi percebendo que o tratamento não estava tendo resultado. Parecia muito mais que estavam levando seu filho para dentro de uma bolha, que realmente trazendo ele para o mundo real. Então ela se revoltou e resolveu tratar ele sozinha, contrariando seu marido. O alfabeto que ela tinha comprado para ele. Então resolveu focar nisso, o que ele gostava e conseguia fazer, e não ao contrário. No começo, lá pela primeira semana, foi difícil. Parecia que não tinha tido muitas mudanças, mas logo elas começaram a aparecer e seu filho foi se soltando e saindo daquela bolha. Ela percebeu que ele já tinha até mesmo aprendido a ler sozinho, graças ao seu QI elevado. Depois que ela viu todos os resultados positivos que teve com seu filho, ela resolveu criar instituições para ajudar crianças igual a eles. E acabou ajudando muitas pessoas, muitas inclusive os médicos tinham falado que nunca poderiam falar. Ela logo descobriu que ajudava seu filho a sair da bolha e ver a graça que tinha no mundo, que era a astrologia, física e matemática. Logo viu que seu filho era completamente apaixonado por isso e dedicava parte do seu tempo nisso. Então começou a levar ele em palestras sobre determinadas
transtorno do autismo afeta o sistema nervoso. O alcance e a gravidade dos sintomas podem variar amplamente. Os sintomas mais comuns incluem deficiência de dificuldade de comunicação, dificuldade com interações sociais, interesses obsessivos e comportamentos repetitivos. O reconhecimento precoce, assim como as terapias comportamentais, educacionais e familiares, podem ajudar a melhorar os sintomas, além de oferecer um pilar de apoio ao autista, considerando o desenvolvimento e a sua aprendizagem. Muito bem, excelente. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o trabalho? Não? Ninguém quer comentar nada? Parabéns, né, pelo trabalho, também trouxeram aí a questão do tema do autismo, que é bem discutido aí, muito boa, né, também uma história, né, bem, que mexe bastante com a gente. Pessoal, tem... Nicolas, quer comentar mais alguma coisa, Nicolas? Não? A Crislaine não vai apresentar? A Crislaine não está na aula? Não, né? A Crislaine... Tá. Pessoal, agora para fechar a aula, eu gostaria de saber de vocês. O que vocês aprenderam hoje? O que vocês acharam? Como que foi fazer esse trabalho? O que vocês acharam da proposta? O que vocês aprenderam? Se vocês têm alguma sugestão? Podem falar, por favor. Agora é o feedback. Bom, professora, eu gostei de todas as apresentações, aprendi muito com cada uma, naquilo olhar o diferente, né, mas se colocar no lugar das pessoas, aprendi bastante. Acho que é isso, não vou falar muita coisa, mas... Quem mais quer comentar? O que vocês acharam da proposta? Tá me ouvindo, professor? Estou sim, Estela, pode falar, querida, fale. É que eu tô sem fone de ouvido, daí às vezes pega e às vezes não pega. Uhum. Mas eu gostei bastante dos trabalhos, eles nos fizeram compreender mais sobre a situação da inclusão, né? Eu achei bem interessante essa proposta. Uhum. O Nicolas colocou aqui, parabéns para todos, as apresentações... A Bianca, oi professora, foi uma experiência, muito bom conhecer mais livros, gostei muito de todas as apresentações. Quem mais quer comentar? Então, colegas, parabéns a todos, os slides ficaram lindos, sem falar que é uma delícia fazer esse tipo de trabalho. Então, assim, criem um hábito de ler. Comprem um livro, baixem no PDF, criem um hábito de ler livros, de ler livros também, tá? Não precisa ser só livros voltados para a questão pedagógica. Eu leio de tudo, eu leio. Uma época eu era viciada na Agatha Christie, eu adoro romance policial, eu amo, de suspense, e tal, quem matou quem, quem está perseguindo quem. Você sabe que o meu apelido na vida é 007. Eu adoro fazer investigação, adoro investigar, Então, é uma brincadeira, que o povo faz comigo, que eu sou o Gente, eu amava o 007, amava o 007. Então,
é muito bom, né, esse tipo de trabalho, né, porque nós não damos conta de ler tudo o que pretendemos ler. Então, se alguém lê e conta para nós, vai enriquecendo o nosso leque de conhecimento, o nosso leque de livros, de autores. Então, muita coisa aqui eu já tinha visto, mas eu não tinha lido. Eu não tinha lido, que eu não dou conta de ler. Eu tenho 3 livros da minha cabeceira que eu estou lendo. Então, eu leio um dia um pouco um, outro dia o outro, e assim eu vou lendo, né? Quem sabe, daqui um mês eu termino de ler os 3. Eu gostaria de ser o Antônio Fagundes, né? Ele lê 20 livros por mês. Ele sempre leu 20. E assistia, né, 20, 25 peças de teatro por mês, porque o teatro é uma outra questão. Ele tem uma peça de teatro, que, se eu não me engano, que é muito 10 assistir. Quer ver? Vou ver se eu acho aqui. Só um pouquinho aqui, peraí. Eu não sei se é 3 minutos ou 30 minutos, quer ver? Assistam. É muito interessante o que o Antônio Fagundes, eu gosto muito do Antônio Fagundes, ele é um homem muito culto, que nos ensina muita coisa. Deixa eu ver, peça de teatro, Antônio Fagundes. Se eu não me engano, é 3 minutos. Podem baixar lá no YouTube, vocês vão achar. 7 minutos se chama. Tá? Escrevam lá, peça, né, do Antônio Fagundes, de 7 minutos. É muito, ele traz muita coisa legal, dessa coisa de... que bom, Camila. Excelente. Então, ele traz um pouco da realidade, né? Assistam, não quero contar para vocês. Assistam essa peça de teatro do Antônio Fagundes, Os 7 Minutos. É muito, muito, muito interessante. Pessoal, eu quero parabenizar para vocês, né? Claro, cada um tem seu estilo de apresentar, e continuem assim, lendo, buscando. Eu estou aí com 33 anos de sala de aula, e cada vez que eu vou preparar uma aula, cada vez que eu vou... Hoje eu fui organizar minhas atividades da tarde, né, com as crianças que eu atendo, cada vez eu vou buscar mais, né? Uma das habilidades do professor é ser pesquisador, ok? Pessoal, mais alguém quer comentar alguma coisa? Senão eu vou encerrando aqui. E muito, muito obrigado pelo aprendizado, né? Eu amei estar com vocês.